Muito bem, Pai do Senhor, pessoal, como eu havia prometido, vou fazer um pequeno vídeo aqui explicando para os professores, mais precisamente da classe de adultos, sobre a questão do sacerdócio de Samuel, tá certo? O Diego está aqui comigo, vai ser meu auxiliar aqui, qualquer coisa que eu precisar aqui. E não poderia faltar o chimarrão, né? Pega aí, Diego. Muito bem, pessoal, olha só. Nós preparamos aqui para vocês. Pode ser que algum professor ele seja indagado por algum aluno, né? Tem muitos alunos curiosos, bons de Bíblia, que estudam e analisam a revista em casa antes da aula. Então pode ser que você seja indagado por algum aluno sobre a questão do sacerdócio de Samuel, né? Como que Samuel ele podia ser sacerdote se ele não era da família de Arão? Veja só, Deus ordenou que só os da família de Arão pudessem ser sacerdotes, né? Arão era filho de Arão e Arão era filho de Coate, que era filho de Levi. Deus ordenou que Arão, Nadab e Abiú, seus dois filhos, que trabalhassem no ofício do sacerdócio. Quando Nadab e Abiú morrem, o ofício é passado para Eleazar e Itamar. Quando Arão, que era o sumo sacerdote, ele morre, então esse ofício ele vai para Eleazar, que sucede Arão, o seu pai. Então veja só, todos os sumos e sacerdotes deviam vir da linhagem de Arão. Isso era uma ordem de Deus, tinha que vir da família de Arão. Eu fiz o desenho aqui, eu até coloquei lá no grupo, não sei se vai dar de você ver aí de forma bem nítida. Veja só, aqui em cima está Levi, viu? Aqui em cima está Levi, né? Todos os sacerdotes vinham da ordem de Levi. Aí Levi tem 3 filhos, né? Aqui do lado está Gerson, no meio está Coate e aqui está Merari, né? Que deu descendência aos Meratitas. Então Gerson, Coate no meio e Merari. Esses foram os 3 filhos de Levi, viu? E Coate, ele teve ainda 4 filhos, né? Teve 4 filhos. Aqui, ó, de eu colocar aqui, está Arão, que era filho de Coate. Tá aqui, ó, Arão, onde eu estou colocando a caneta em cima. Tem Uziel, está aqui, mais na frente. Hebron, e mais na frente está Izá. Então, esses aqui foram os 4 filhos, viu? Os 4 filhos de Coate. Veja só, Coate, aqui no meio, era o pai desses 4 homens aqui. E esses 4 aqui, nós vamos dispensar aqui, ó. Esse aqui, esses 2, Hebron e Uziel, nós vamos dispensá-los. Por quê? Ele não nos interessa. Porque quem herdou o sacerdócio de Coate não foi Uziel e nem Hebron e nem Izá. Quem herdou foi Arão. E Arão tem 3 filhos, tá aqui, Moisés, Arão e Miriam, entendeu? Quem podia ser sacerdote aqui só Arão, a família de Arão vinha para Arão, Arão passava por aqui e vinha para Coate, que consequentemente era levita, da tribo de Levi, Levi filho de Jacó. Então veja só, quem consagrou Arão, aqui Arão, ao sacerdócio foi Moisés. Então veja só, Arão teve ainda alguns filhos, né? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses 2 aqui, Nadab e Abiú, eles morrem, então eles não herdam o sacerdócio, porque eles morreram. Quem herdou foi Eleazar. Essa aqui é a linhagem sacerdotal. Presta atenção, pessoal. É muito importante isso aqui, viu? Só podia herdar o sacerdócio se viesse por essa linhagem aqui, ó, de Arão. Ninguém fora da família de Arão podia herdar o sacerdócio, viu? Chega até aqui, ó, viu? Só que, pro outro lado, olha só o que acontece.
Se você se dá de enxergar direitinho, se dá de ver direito. E se não der, depois você coloca nos áudios aí pra gente esclarecer. Pro outro lado, veja só aqui, Arão aqui, Arão aqui, desse lado. Pro outro lado vem Izá, né, que era filho também de Coate. Nós temos Izá. Nós temos Coré ou Corá, aquele que morreu, Corá, Datã e Abirão, viu? Tá aqui ele, ó, aquele que morreu lá, que a terra abriu, é esse aqui. Mas só quem morreu da família de Corá foi ele e os que aderiram à rebelião. Outros descendentes dele não morreram, não. Então ele, aí teve o seu filho Joel, tá aqui embaixo. E aqui eu coloquei os tracinhos porque até Samuel é muito longe, então não dava de colocar o nome de todo mundo. Então, por último aqui nós temos Jeorão, viu? Da linhagem de Corá. Jeorão, que vai botar lá em Izá. Jeorão, Eucana, e lá embaixo está aqui Samuel. Então Samuel, ele vem por aqui tudo, ó. Ele vem herdar pela linhagem de Izá e não pela linhagem de Arão, viu? Mas por quê? Por que ele herda pela linhagem de Izá e não pela linhagem de Arão? Porque a linhagem de Arão, ela começa ali. Ela começa no Horebe, quando Deus estipula o sacerdócio ali. A linhagem de Izá, que vai bater lá em Samuel, ela vem desde o Éden, que é a linhagem, a ordem de Melquisedeque. Ela passa por Adão, por Sete, por Enos, por Noé, por Sem, e vem Melquisedeque, viu? Veja só que Melquisedeque é um título, não é o nome de uma pessoa. Melquisedeque é um título. Quando Melquisedeque tem um encontro com Abraão, e aí Melquisedeque transfere esse sacerdócio, que é o sacerdócio eterno, para Abraão, porque o Messias ele viria da descendência de Abraão, né? Então, quando chega em Abraão, ele vai para frente. Ele passa para Moisés. Você pode ver que Moisés ele não foi consagrado sacerdote, mas ele agia, ele também sacrificava a Deus. Por quê? Era a ordem maior do que a ordem de Levi, era a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque. Então ali ela dá uma parada. E ao invés dela ir por Arão, ela vai por Izá. Viu? Ao invés dela ir por Arão, ela vai por Izá. Por Arão vai a linhagem de Levi e por Izá vai a linhagem de Melquisedeque, que vai dar lá em Samuel. Por isso Samuel ele era sacerdote sem ser da família de Arão. Todos os sacerdotes levitas deviam vir pela família de Arão. E Samuel não era da família de Arão, ele era a família de Izá, né? As duas andavam ali de forma ladeadas, paralelas. A de Izá era maior porque era da ordem de Melquisedeque, viu? E ela veio até Samuel. Quando ela chega em Samuel, ela começa a agir. Você pode ver que o sacerdócio ali, Eli, era pela ordem de Arão. Eli, o sacerdote da época de Samuel, era pela ordem de Arão. Já Samuel não era pela ordem de Arão, era pela ordem de Izá, que vinha pela ordem de Melquisedeque. Ali elas se encontraram em Samuel. Por quê? Porque Samuel ele era um nazireu. Então, quando o sacerdócio levítico falhava, Deus usava um nazireu para que ele atuasse. O nazireu, ele se consagrava, ele se separava. Ele tinha esse poder de sacrificar, fazer holocausto, entrar na presença de Deus, porque ele se dedicava. Ele era um nazireu. E, consequentemente, a ordem de Melquisedeque atuava sobre o nazireu. Entendeu? Sansão foi nazireu, Samuel foi nazireu, João Batista foi nazireu. Você pode ver que João Batista ele não vai se lavar no templo, ele não vai se purificar no templo, né? As águas, ele prega ali às margens do Rio Jordão, o povo é que vai se lavar nas águas aonde João Batista ele está batizando ali o povo. É uma forma de purificação do povo. Então ele começou a atuar pela ordem de Melquisedeque, que era diferente. Por isso Samuel ele atua como sacerdote. Por isso Samuel ele tinha
tríplice ministério. Ele era juiz, julgava Israel, ele era profeta, Deus usou ele em profecias, e ele também era sacerdote, porque ele apontava para Cristo, que é sacerdote pela ordem de Melquisedeque, sacerdote eterno. Você pode ver que Cristo tinha os 3 ministérios. Ele julgou a causa da mulher adúltera. Ele julgou ali, ele deu o veredito, vai, não peques mais. Ele era profeta. Quando ele curou, ressuscitou o filho da viúva de Naim, o povo disse assim, se levantou entre nós um grande profeta e Deus visitou o seu povo. E ele é sacerdote pela ordem de Melquisedeque. O escritor aos Hebreus diz isso, o Salmo 110 também diz isso, porque essa linhagem ela passa direto. E é a que nós temos hoje em dia. A linhagem que nós temos hoje em dia atuando é a linhagem de Melquisedeque, porque o Levítico, ele falhou. O sacerdócio levítico, ele falhou, né? Ele fracassou ali e acabou no ano 70 depois de Cristo. Qual é o sacerdócio que está atuando agora? É o sacerdócio pela ordem de Melquisedeque, no qual Cristo, ele é esse sacerdote. Ele que está atuando agora no céu. O escritor aos Hebreus vai falar disso. Num tabernáculo não feito por mãos humanas. Um tabernáculo não terrestre, mas maior do que o terrestre. É o tabernáculo divino. Então, para entendermos por que Samuel atua por uma linha paralela sem ser a linhagem de Arão, porque ele atua debaixo de um sacerdócio maior que o de Levítico, maior que o de Arão, né? Que é o sacerdócio de Melquisedeque. Ele tinha essa tríplice missão. E ele também era levita. O sacerdócio de Melquisedeque cobriu o sacerdócio levítico. Mesmo ele habitando na região, na tribo de Efraim, ele era um levita, né? Porque o levita, em qualquer lugar que ele nascesse, ele continuava sendo levita. Se ele nascesse na tribo de Judá, de Efraim, de Manassés, de Zebulon, de Dan, qualquer tribo, ele continuava sendo levita. Os levitas não herdaram terra, eles foram distribuídos entre as outras nações, mas eles continuavam sendo levitas nas outras nações. É como o judeu hoje. O judeu pode nascer no Brasil, nos Estados Unidos, no México, na Alemanha, em qualquer lugar do planeta, mas ele continua sendo judeu. Tá certo? Espero que eu tenha esclarecido aqui algumas dúvidas. Amanhã nós temos a escola bíblica baseada neste assunto e que sirva aqui como um complemento para a sua aula. Deus lhe abençoe de forma toda poderosa em nome de Jesus.